Bom dia, na graça e na paz de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Estamos aqui mais uma manhã, irmãos. E lembro de ter falado para vocês dentro de duas propostas, de segunda e de terça-feira, não é? O amor e suas esferas na segunda-feira, e depois eu falei o amor para com Deus e para com o próximo. E hoje eu gostaria de ler para vocês Romanos capítulo 12, versículo 10. A palavra de Deus ela está nos trazendo a seguinte proposta: dediquem-se uns aos outros com amor fraternal, prefiram dar honra aos outros mais do que a si próprios ou a vocês próprios. E dentro deste conceito crescendo em amor, tudo quanto eu abordei durante estes dias que tenho falado com vocês, de segunda e de terça, justamente isto, a capacidade de amar, não é? Amar a Deus sobre todas as coisas, Deuteronômio capítulo 6, 5, não é? Amar, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, com todas as tuas forças. E aí vem Jesus em Mateus 22, 29 e acrescenta dentro desta referência: e ao próximo como a ti mesmo. E falei bastante sobre amar a Deus e amar o próximo. Perfeito, e a gente está de boa, a gente está de alguma forma absorvendo o conceito do amor. Tá. Então, se eu amo a Deus e se eu fui gerado em mais semelhança de Deus, amar o próximo também não é lá grandes dificuldades, mesmo porque o próximo ele sempre não vai estar tão próximo assim, não é? E com isto a gente fica nesta capacidade de amar a Deus com legitimidade, com prioridade, com capacidade, com todo o empenho, com todas as forças, com todas as emoções, toda a razão, com todo o aspecto do cognitivo mesmo, conhecimento adquirido, não é? E para com o próximo a gente joga isto meio forçosamente, porque é difícil. Mas a Bíblia está mandando, então a gente ama, não é? E Paulo está falando, olha, tem um problema, se você diz que fala em línguas estranhas, mas não consegue amar o seu próximo, então o que você está fazendo é em vão. É quando no capítulo 13, no capítulo do amor de 1 Coríntios, né? Ainda que eu falasse a língua dos anjos e dos homens, se não tivesse amor, nada aproveitaria. Então ele está falando, é em vão. Mas tudo bem, eu posso amar o próximo, porque já que tem que amar o próximo, então deixa eu amar o próximo mesmo, porque é assim que tem que ser, então assim o será. Mas aí Paulo vem e diz que não só necessariamente o próximo, porque o próximo você pode manter distância dele, não é? E aí ele fala, dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Prefiram dar honra aos outros mais do que a si próprios. E quando a gente tenta trabalhar bem este conceito, ele está falando que você tem que amar a Deus, você tem que amar o próximo como a si mesmo, e você tem que amar a igreja como família. A igreja, não estou falando do templo, mas a igreja é a comunidade, as pessoas, como família, como irmãos que foram adquiridos, readquiridos, não é? Foram santificados, foram justificados. Para os que foram regenerados, talvez há uma possibilidade muito viável de amar como sendo família mesmo. Glória a Deus, é meu irmão, eu sou regenerado, ele também é, então a gente se parece mesmo em tudo, não é? Mas aí você tem um irmão dentro da igreja também que não foi regenerado. Você tem um outro irmão que, você sabe, a gente vive em comunidade, viver em comunidade traz os seus dilemas, os seus conflitos, não é? É a sua pessoa relacionando com uma outra pessoa diferente de você. O que tem em comum é a pessoa do Espírito Santo. E quando a gente não aplica a pessoa do Espírito Santo, é a sua pessoa e a do outro só. E de repente você descobriu que o cara falou mal de você, pensou mal a seu respeito,
não tem tanto engajamento na obra como você tem, é caracterizado por você e por mais outros como sendo carnal, como sendo pessoas que têm aí o que Tiago chama de doble ânimo, ou o ânimo oscilante, vacilante, né? Ora está bem, ora tá ruim, ora está dentro da igreja, ora está fora, mas é irmão, é militante, está dentro da igreja, né? E aí eu tenho que amar esse camarada com amor de família, com amor de irmão, com amor que se consagra para o conceito do núcleo familiar, da célula nuclear, vamos dizer assim também, não é? Aí vem aquela questãozinha, bom, dentro da igreja todos são irmãos, mas aí Paulo ele está falando, olha, você olha para os de igual idade como sendo irmãos mesmo, para aí não ter preconceito de um homem com uma mulher. Você olha os que têm idade superior a você como pais e mães, e você olha para aqueles que são mais novos que você, olha para eles como sendo filhos também. E aí você tem que olhar e perceber, cara, mas esse camarada é mais velho do que eu tenho que amá-lo na mesma dimensão do que a Bíblia está falando, na dimensão de pai, de mãe. Ou você olha para aquele badequim mesmo que te aporrinha e que é carnal e que é bagunçado e que tem a vida torta e de vez em quando dá uns espasmos de santidade, está dentro da igreja. E a Bíblia diz que você tem que amá-lo como sendo um filho seu. Ou como irmão, né? Então, nessas três dimensões, os mais velhos como os pais, os de igual idade como irmãos, os mais novos como filhos, né? Aí você fica meio perturbado, porque como é que eu posso amar alguém que tem aí as suas deficiências e devo me dedicar a ele com amor fraternal, como se estivesse amando o meu pai que me gerou, a minha mãe que me gerou, o meu irmão que foi gerado dentro da junção do amor de meu pai e minha mãe e que veio do mesmo útero. E assim, como que eu vou conseguir amar alguém assim? Como que eu vou conseguir partilhar a casa com a pessoa desta forma? Como que eu vou conseguir trazer uma palavra de incentivo? Porque o irmão a gente ama, esse que está dentro do núcleo familiar mesmo, da família, mesmo ele sendo pinta torta, porque é irmão, corre o mesmo sangue nas nossas veias, e aí o caçula de casa a gente ama, né? E aí Paulo fala, pois é, mas esse conceito fraternal ele tem que ser jogado não para dentro da família, mas para dentro da comunidade, para dentro da igreja. Sinceridade, se você não tiver esta dimensão do amor, nessa amplitude máxima que eu trouxe para vocês ainda na primeira dimensão, né, de amar a Deus sobre todas as coisas, e trazendo estas esferas aqui na esfera emocional, na esfera da razão, na esfera cognitiva, do conhecimento adquirido, na esfera dos recursos. Se você não amar a Deus de verdade, este irmão já era, você não consegue amá-lo. O próximo é como eu falei, principalmente agora, a gente está chegando outra vez, final de ano, Natal está aí, hoje já é 6, não é? Então daqui 19 dias é Natal outra vez. A gente neste tempo fica sensível, as emoções afloram, então a gente faz cestas natalinas, a gente pega roupas usadas, a gente pega aí cobertores usados, cama usada, e a gente sai andando por aí para descobrir pessoas que estão carentes, padecendo. Você dá uma cesta básica, você dá uma roupa, você dá uma mobília da sua casa ou que você ganhou de alguém, com muita facilidade para esta pessoa, porque você está imbuído do espírito natalino, é toda emoção, mas aí você deixa essa pessoa por lá mesmo, então ficou por lá e acabou. E se um dia a gente se encontrar, oi, tudo bem, a cama ainda está servindo, a cesta básica serviu naquela época, tá distante, né? É o próximo, e esse próximo a gente foi atrás dele, nem ele que veio atrás da gente. Mas aí quando tem que remontar esse amor para dentro de casa, e você tem que olhar para o irmão e trazê-lo para a dimensão da família. E aí você olha para esse cara, talvez ele é mais novo do que você, talvez ele é mais velho que você, talvez ele não tenha dignidade de ser, do seu ponto de vista, não é? Considerado como irmão mesmo. Você vai se consagrar a ele, você vai se dedicar a ele,
e você vai dar honra, você vai dedicar-se, né? Você vai se dedicar totalmente como sendo da família, e você vai honrá-lo mais do que você honra a si mesmo, você vai dar a primazia a ele, ou seja, ele tem o primeiro lugar na minha vida, porque é assim que tem que ser, é assim que a fé cristã ensina. Aí a gente fica meio perturbado e talvez a gente de alguma forma pensa até em abandonar tudo, mas quando a Bíblia está falando nesta dimensão do amar a Deus, amar o próximo e amar mesmo este irmão dentro da igreja, preferido em honra, necessariamente se torna possível, viável e gostoso, porque tudo isto você estará fazendo não na sua própria força, mas na dimensão do próprio amor de Deus. E se o amor de Deus me gerou em Cristo Jesus, o amor de Deus que te gerou em Cristo Jesus, que me gerou em Cristo Jesus também, ele vai gerar alguma perspectiva no coração do próximo, na vida do próximo, e ele vai gerar a possibilidade deste irmão dentro da igreja para o pertencimento da mesma família, e enquanto no meu núcleo familiar, lá fora, meu pai, minha mãe, meus irmãos, a gente podia falar assim, nós somos uma família consanguínea, né? Então, meu sangue é tal, porque o sangue do meu pai é tal, e assim por diante. Aí dentro da igreja vai prevalecer a mesma coisa, e talvez até com mais relevância, porque o sangue materno e o sangue paterno, ele acaba-se na cova. É quando você enterra um parente seu que você vai descobrir. Quando você sepulta alguém mais velho, que você vai descobrir. Mas quando está dentro da igreja, o sangue que corre na sua veia, o sangue que corre na veia daquele outro irmão que às vezes a gente tem indisposição de querer amá-lo, e o sangue que corre também na veia daquele outro que supostamente a gente tem um pouco mais de afeição, é o sangue de Jesus. Então nós fomos lavados e remidos pelo sangue, e quando o inimigo de nossa alma olha para as nossas vidas, ele não nos vê dentro da ótica do que somos, mas ele nos vê por trás da cobertura do sangue de Jesus. E é por isso que então ele não intenta continuamente contra o povo de Deus quando em vigilância, porque ele sabe que o sangue de Jesus purifica de todo pecado, e o sangue de Jesus constitui uma família que é espiritual e que é para a vida eterna, enquanto um parente nosso acaba-se a história ali na cova, no túmulo, não é? Este que foi gerado dentro da igreja, a gente vai ter uma possibilidade de vivermos para sempre, para a eternidade com Ele, sabendo que fomos gerados e regenerados em Cristo Jesus. Então fica esta proposta para vocês: amem. Ama a Deus, ama o próximo e ama o irmão, com amor fraternal mesmo. E dê honra a Ele. E põe Ele na sua frente. E Ele primeiro, depois você. Porque aí você vai estar cumprindo a lei, e a palavra de Deus ela vai ser plena e perfeita na sua própria vida. Com isto, mais uma vez, quero deixar aqui para vocês beijo na alma, beijo no coração. Que tenham um dia repleto de amor na presença do Senhor. Fiquem na paz, amados.